Fala, fiel, Balacote na área aqui para começar mais um vídeo para falar do milagre de São Januário, porque foi um milagre realmente o Corinthians ter saído do Rio de Janeiro com uma vitória, porque ninguém esperava, com um time remendado, com um time sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto e companhia, jogando com 4 volantes, vindo de derrota, vindo de 6 jogos sem vencer. O Corinthians, enfim, fez um jogo decente, cheio de moleque, cheio de volante. O Corinthians mostrou que opera milagres nesse Campeonato Brasileiro e operou mais um milagre. Venceu o Vasco, que vinha de toda a pompa, 7 dias atrás, venceu, goleou o Santos numa goleada histórica pelo Campeonato Brasileiro. Depois no meio de semana tropeçou contra o Juventude e agora perdeu para o Corinthians, conseguiu perder para o Corinthians. Corinthians, depois de 6 jogos sem vencer o Vasco, conseguiu fazer também um jogo horroroso e o Corinthians aproveitou dessa situação porque o Vasco não fez um grande jogo. O Vasco, propôs o jogo em São Januário, o Corinthians jogou muito bem, Guinegão foi eleito o melhor do jogo na transmissão. Fora a molecada do Corinthians, o meio de campo do Corinthians conseguiu anular o meio campo do Vasco e o Corinthians conseguiu controlar as ações da partida, quase não teve chance de perigo, a não ser aquele último gol que o Vasco conseguiu descontar e fazer 3-2, porque o pênalti também ali poderia ser evitado, mas enfim, o Corinthians conseguiu sair com um milagre em São Januário, conseguiu fazer 3 gols numa partida, conseguiu sair com a vitória, conseguiu evitar o empate, que é mais importante. O Corinthians empata muito no Campeonato Brasileiro, dessa vez venceu e trouxe a vitória para casa, um jogo importante que dá moral no Corinthians no meio de semana. Vai ter o Atlético Paranaense, vai ter depois o Palmeiras no próprio Campeonato Brasileiro, então é muito importante. Ninguém esperava, realmente eu acreditava que o Corinthians poderia no máximo empatar com o time que tem, com o time que está jogando, com o time que está disposto. Ainda quando eu vi o Garro sendo relacionado ao banco de reserva, fiquei muito mais preocupado, porque o Garro é o único estrela do Corinthians no momento que pode jogar, mas mesmo assim está jogando baleado. Mas enfim, estava relacionado para o jogo, eu imaginava que o Garro seria titular, mas não foi. Me preocupou mais ainda, eu falei, cara, como o Corinthians vai jogar com o Guinegão, com o Kaique, molecada nova, 4 volantes, esse time do Corinthians não vai dar em nada. Mas enfim, jogamos bem, Matheus Bidu, Mateuzinho fizeram um grande jogo, o meio campo do Corinthians foi perfeito, Guinegão, movimentação muito boa daquele jogador, tem muita técnica, gostei muito de ver o Guinegão, pela primeira vez eu vi ele 90 minutos jogando, e jogou muito bem, saiu no finalzinho, mas praticamente jogou o jogo inteiro, e o Corinthians, na minha opinião, foi superior ao Vasco do primeiro minuto até o último minuto do jogo, então por isso o Corinthians mereceu a vitória. Mas enfim, foi uma vitória inesperada. Ninguém acreditava que o Corinthians poderia vencer o Vasco. Mas galera, é o impossível, que nem aconteceu ano passado. O Corinthians venceu 8 partidas consecutivas e conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Dessa vez também, o Corinthians operou esse milagre. Vem boa hora essa vitória, 6 jogos sem vencer. O Corinthians vai ter um meio de semana, vai jogar contra o Atlético Paranaense desfalcado, sem o Roberto, que eu acho que faz muita falta. Memphis Depay e companhia. Então o Corinthians tem esse jogo, depois tem o Palmeiras de novo, cara, é muito bom. O time do Dorival surpreendeu e assim, tem que jogar com o que tem. Eu sei que o time do Fernando Diniz dá muita brecha. O time do Fernando Diniz, ele joga muito agrupado, tocando a bola. Quando perde, dá muita vazão para os laterais adversários jogar. Por isso que eu acho que o Matheus Bidu e o Mateuzinho fizeram um grande jogo. Muito também por as brechas do Vasco, que o Vasco dá, do time do Fernando Diniz dá, e por isso o Corinthians aproveitou. O Corinthians não tem nada a ver com isso, aproveitou as chances que teve e fez um grande jogo. Então, acho que parabéns, tá de parabéns, mas isso não apaga a turbulência que o Corinthians está vivendo, isso não apaga os problemas na presidência, na direção do Corinthians que o Corinthians está vivendo. O Corinthians está vivendo um ano tenebroso, um ano terrível, perda de presidente, troca, revelado aí esquema dentro do Corinthians, cartão de crédito, etc., corporativo do Corinthians sendo usado a todo direito pelo ex-comandante do Corinthians, e vai vir muita merda aí no ventilador. O Corinthians diretivamente é uma bagunça, sofrendo transfer ban, não podendo contratar, jogando com jogadores horrorosos, como o Félix Torres, que não pode ir embora do Corinthians, que está lá operando o Corinthians, quase entregou de novo a paçoca aí nesse jogo. Mas enfim, esse é o Corinthians que a gente está vivendo, com poucas contratações, jogadores horrorosos de campo como o Félix Torres, e com um elenco também que não é o ideal para o Corinthians nesse momento, mas é o que tem, e a gente vai fazer milagre, tentar escapar
dessa zona perigosa do Campeonato Brasileiro e tentar alguma coisa na Copa do Brasil. É esse que eu espero, esse é o Corinthians que a gente espera para aqui para frente. Então, se você assistiu até aqui, concorda comigo, deixa o like, se inscreve, muito importante aqui nesse vídeo. Eu sou o Balacode, fica com Deus, fui, muito obrigado!